O que foi a terceira revolução industrial? A terceira revolução industrial, chamada também de Revolução Informal, começou em meados do século XX, momento em que a eletrônica aparece como verdadeira modernização da indústria. Isso aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, e abrange o período que vai de 1950 até os dias atuais. Mas muitas dessas revoluções aconteceram em alguns países. Já na terceira revolução industrial, a industrialização espalhou-se para diversos países, como eu acabei de falar aqui agora, como Estados Unidos, Japão, Alemanha e, posteriormente, para o mundo todo. Contudo, galera, apesar do grande desenvolvimento alcançado das fábricas, o mundo viu-se diante de uma nova relação entre o ser humano e meio. É bom que a gente ressalte que esse meio, a gente está falando sobre as fábricas. E claro que como toda fábrica, no caso, tem mão de obra. E essas mãos de obras geram custos. E como todo mundo sabe que a gente vive em países, ou melhor, a gente vive em um mundo onde as mãos de obra, ou melhor, o dinheiro, requer um grande custo e benefício para alguns grandões. E nesse meio todo de poluição, problemas ambientais e mudanças climáticas, o ser humano infelizmente vai escolher por algo que o beneficia. Então, vamos voltar aqui à leitura, né? Com o aumento das indústrias, as emissões de gases poluentes à atmosfera aumentaram muito, o que tem provocado o agravamento do efeito estufa e também alguns desastres naturais no mundo. É bom que a gente ressalte que quando a gente está falando sobre as revoluções industriais, tanto a primeira, quanto a segunda, quanto a terceira principalmente, a gente tem que mostrar o lado verdadeiro, o lado que mostra os grandes problemas gerados, os grandes problemas que são a própria substituição do ser humano pela máquina, que, como todos já sabem, provocou muito desemprego. Resumo do episódio, volto já. Martha e Ash são um casal que mora em um casebre no interior do Reino Unido, vivendo uma vida simples e feliz. Porém, um dia, Ash não volta para casa e não tarda para que a notícia chegue. O rapaz morreu e Martha está sozinha. No dia do velório, Martha ouve sua amiga falar sobre um sistema de inteligência artificial que, estudando o registro da pessoa por suas mídias sociais, simula ela. O objetivo do programa é facilitar a superação da perda. Após a existência, a protagonista adota o sistema, que então estuda o Ash e simula uma conversa online. A partir daí, o episódio começa a tratar de um assunto delicado, a aceitação da morte e o processo de aceitação da perda. Em um dos frames, eles utilizam iluminações artificiais e roupas cores pastéis para deixar Martha pálida e mostrar um vazio existencial na personagem. Outro elemento utilizado é 2 planos em um enquadramento, elemento chamado plano dentro do plano. Em seguida, solidão de Martha é bem retratada nas cores. A roupa da personagem estão alinhadas com a cor do ambiente. Ao perceber a dificuldade de Martha de superar a perda do namorado, o sistema sugere o uso de um nível mais avançado do programa. Além do contato por mensagem de voz, agora a protagonista poderia ter um corpo robótico que simula as características físicas do falecido. Ela consegue estabelecer alguma relação com o robô, mas é insuficiente. Esses elementos tornam em um dos mais bem fotografados e dirigidos capítulos de uma série de TV já vistos. Anos depois, vemos Martha com sua filha grande. Acreditam que ela superou sua perda, mas logo vemos como ela encarou a situação. No começo do episódio, Ash havia dito que sua família guardava fotos de seus falecidos entes no sótão. No futuro, vemos Martha repetir essa atitude. A personagem não só não conseguiu encarar a realidade, como também a trancou no sótão, fingindo que o problema não existe e permitindo que sua filha, ocasionalmente, vá visitar a cópia do pai que nunca conheceu. A terceira revolução industrial foi bem marcada por seus avanços importantes na indústria química e na medicina. E a principal característica dessa fase é a automatização total das fábricas, por meio de sistemas cyberfísicos marcados pela introdução de nanotecnologia, neurotecnologia, inteligência artificial, robôs, impressão 3D, biotecnologia e outras tecnologias jamais vistas. Podemos relacionar diretamente isto ao episódio Be Right Back da série Black Mirror. Os avanços tecnológicos biológicos que são mostrados na série com a tecnologia artificial que é usada para substituir o marido de Martha, que faleceu, Ash,
que, com base em seus perfis das redes sociais, tenta replicar a personalidade de Ash, que não funciona 100%, né? Pois ainda existem barreiras emocionais e físicas para o aperfeiçoamento do robô de inteligência artificial. A ciência é infinita, mas limitada. Além dos limites internos, regras, axiomas, leis, teoremas, etc., e outros impostos pelos instrumentos e técnicas de medida, os limites mais importantes são de natureza ética, política e econômico-financeira. Em Black Mirror, na segunda temporada, no episódio 1, representa o reflexo do avanço tecnológico nas relações humanas e sociais, com um leve teor sinistro e ominoso, levando para outro nível a velha discussão acerca dos limites das substituições humanas pelas máquinas. Estamos do futuro proposto pelos episódios. O episódio exercita de forma criativa o risco de como as tecnologias, se levadas ao extremo, poderiam se tornar perigosas para as pessoas. A tecnologia vem evoluindo tão rapidamente que, muitas vezes, é difícil de acompanhar o ritmo. A inteligência artificial está presente no cotidiano de todos, mesmo que de uma forma imperceptível, como a personalização na navegação da internet e os robôs usados para atendimento. A tecnologia está cada vez mais humanizada e vem evoluindo tão rapidamente que, muitas vezes, é difícil acompanhar o ritmo. Tanto que a Microsoft já patenteou uma tecnologia capaz de permitir o contato com entes já falecidos, ou quase isso. Na verdade, se trata de um chatbot, modelado para imitar uma pessoa específica com base em suas características físicas e personalidade. A ferramenta coletaria dados sociais como cartas, imagens, postagens em mídias sociais, mensagens e dados de voz para criar um robô habilitado para interagir e conversar como se fosse um indivíduo em questão. E é exatamente esse futuro mostrado no episódio. A única coisa que eu acho que demoraria mais para acontecer é conseguir colocar esse chatbot em um corpo físico. Agora eu vou falar um pouco sobre as principais consequências que a Revolução Industrial trouxe para o mundo, sejam elas boas ou ruins, e vou fazer algumas comparações com o episódio da série escolhida. Houve diversas inovações na área da robótica, da genética, da telecomunicação, eletrônica, transporte e infraestrutura durante a Revolução Industrial. Aliás, o episódio que nós escolhemos da série Black Mirror fala exatamente sobre esse avanço tecnológico na robótica, com um robô parecido com um humano já falecido, com o objetivo de suprir o luto e a carência de uma jovem. Mas os avanços técnico-científico-informacionais foram muito além, possibilitando um novo cenário econômico e industrial no mundo todo. A utilização da robótica, que diversificou e ampliou a produção, diminuindo os custos, e no campo social foi uma das consequências. Tanto que no episódio nós vemos que a humana protagonista, como consequência dos traumas do luto, ela quer que o robô seja idêntico ao seu falecido marido, trazendo assim desentendimento e uma esperada expectativa em cima daquilo não real por parte da jovem, uma coisa também chamada de tecnodistopia. Também teve bastante impacto no jeito que as pessoas se comunicavam e relacionavam. A internet nos dias de hoje influencia a vida de milhões de pessoas, permitindo a difusão de informações, mensagens, aproximando as culturas, independentemente das condições geográficas, como a localização. Outras consequências dessa revolução foram a consolidação do capitalismo financeiro, o aumento das multinacionais e o investimento em pesquisas. Agora eu vou falar sobre as consequências negativas. A substituição da manufatura pela maquinofatura e o melhoramento das técnicas fizeram com que a mão de obra fosse desvalorizada e explorada. E também os recursos naturais estão sendo explorados cada vez mais e de forma insustentável para suprir os desejos do homem, e assim a natureza não está dando conta.